E aí, gente, beleza? Vamos então prosseguir com o nosso capítulo 10, agora a parte 2. Abra um livro na página 98 e vamos para a nossa aula. Iniciemos então falando de vegetações rasteiras, que são formadas por diversos tipos, como por exemplo as formações herbáceas, compostas por gramíneas, que estão presentes geralmente em climas frios ou secos. Em regiões de planícies, por exemplo, ela vai propiciar a agropecuária. De acordo com as áreas de ocorrência e também com o seu clima, vamos ter aspectos diversos dessa vegetação. Já as pradarias, elas são muito comuns nos Estados Unidos e também no Canadá, porque dependem de um clima temperado continental, proporcionando também um grande desenvolvimento da agropecuária, assim como a gente tem também aqui na América do Sul, do Brasil, Argentina e Uruguai, uma vegetação desse tipo, que são os chamados pampas. Entretanto, como é propícia para a agropecuária, ocorre também uma intensa exploração sobre essas regiões, deixando um tempo insuficiente para a sua recuperação. E isso pode ocasionar no processo de desertificação dessa vegetação. Já as estepes a gente encontra com maior facilidade na Europa e na Ásia, também em climas temperados continentais. Em regiões menos úmidas vai propiciar também a atividade agrícola, pois traz um solo bastante fértil. A tundra, que é outra vegetação rasteira, ela se concentra em climas polares, devido ali à intensidade do frio que dificulta o crescimento dessa vegetação. Então desenvolvem-se apenas durante os curtos verões. E por isso, devido a esse período curto de desenvolvimento, não apresenta árvores. Vegetação mediterrânea. A vegetação mediterrânea, ela está sob as margens do mar Mediterrâneo, ali no sul da Europa, no norte da África e ao oeste da Ásia, mas pode ser encontrado também no Chile, no sul da África e da Austrália e também no oeste dos Estados Unidos. Seu clima é mediterrâneo e contém duas estações, verões muito quentes e secos, enquanto que os invernos são amenos, e chuvosos. Suas plantas apresentam raízes profundas, pois estão adaptadas a períodos de secas. Vegetação de altitude. As regiões montanhosas trazem um tipo de vegetação que vai variar de acordo com sua altitude, como vocês podem ver nessa imagem. Então, no topo das montanhas, temos neve o ano todo e, portanto, não há vegetação nessa região. Já à medida que vai baixando, vão surgindo diferentes tipos de vegetação. Nas encostas, por exemplo, a gente vai ter as taigas, que são florestas coníferas ou boreal. Já no sopé da montanha, a gente vai ter vegetação de acordo com o clima e vegetação daquela região. E vegetações desérticas, que ocorrem geralmente em climas áridos, com umidade baixa, como o deserto quente, ou em regiões polares, que vai apresentar desertos frios, como é o caso do deserto do Atacama, no Chile. As espécies vegetais vão se adaptar às condições climáticas da região. Então, nos desertos quentes e semiáridos, a gente vai ter a presença de cactos, que são plantas rasteiras, com raízes profundas, com pequenas ou inclusive sem folhas. E também, geralmente, traz espinhos, porque são plantas que são adaptadas ao clima e à região. Mas qual a importância da vegetação? É importante entendermos o papel da vegetação na natureza, gente. Então, a gente tem uma diversidade muito grande de plantas e animais. E desses, a gente extrai remédios, alimentos, ornamentos, matérias-primas e muitas outras coisas com base nos recursos disponibilizados pela natureza. As florestas têm um importante muito grande na dinâmica da natureza. Vejamos nesses tópicos das páginas 99 a 100 algumas de suas funções. O primeiro, o sequestro de carbono e combate ao aumento do efeito estufa. Pelo processo de fotossíntese, os vegetais capturam o dióxido de carbono, diminuindo a concentração de gás na atmosfera e, consequentemente, desempenhando importante papel no combate à intensificação do efeito estufa. Outra função, manutenção dos recursos hídricos. Quando a chuva cai em um terreno com cobertura vegetal, a vegetação amortece a água, que se infiltra suavemente e gradualmente no solo, bastante poroso em razão da presença de raízes e de matéria orgânica. Evita-se assim o efeito splash,
ou seja, a erosão causada pelas gotas da chuva sobre o solo. Aos poucos, a água absorvida atinge os lençóis freáticos e aflora nas nascentes dos rios, permitindo uma vazão regular ao longo do ano, mesmo em períodos de estiagem. Prevenção das enchentes, e aqui a gente tem essas imagens que podem ser também observadas. Ó, devido à cobertura vegetal, a água da chuva se infiltra mais no solo, evitando o escoamento superfácil, condição responsável por enchentes e inundações. Dados do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, o INPA, indicam que, em um solo de pastagem, por exemplo, a quantidade de água escoada é até 20 vezes maior que em uma área com cobertura vegetal. Por isso, áreas desmatadas estão mais sujeitas a enchentes e inundações desastrosas em períodos de chuva intensa. Observe na imagem, a gente tem a primeira de uma área com maior número de árvores. Então, a chuva cai e a infiltração dessa água ela é maior porque a vegetação segura a água e não deixa escoar. Enquanto na segunda imagem a gente tem uma área residencial. Mesmo com a presença de árvores, mas em menor grau do que na primeira imagem, a gente vai ter um escoamento de 40 a 50% dessa água. Já na última imagem, a gente tem uma imagem, né, de uma área urbana, de uma área com bastante asfalto e poucas árvores. Então, aqui a gente vai ter uma absorção da água pelo solo de até 10%, significando que 90 a 100% dessa água vai ser escoada para outras regiões na superfície. Isso a gente vê, por exemplo, em algumas regiões metropolitanas, cidades grandes como Fortaleza e São Paulo, quando ocorrem aquelas enchentes, aqueles alagamentos em alguns bairros. Isso ocorre principalmente pela falta de vegetação e, óbvio, né, pela falta de um projeto, né, de esgoto bem elaborado. Então, aqui temos mais uma função dessa vegetação, né, e com mais exemplos, que é a prevenção ao assoreamento dos rios. Como a água escoa em maior quantidade e mais rapidamente em áreas sem cobertura vegetal, ela carrega muito material do solo, erodindo o terreno e acumulando sedimentos no leito dos rios, deixando-os mais rasos. Em áreas com cobertura vegetal, esse problema ocorre com pouca intensidade. Então, a gente percebe que na primeira a gente vai ter um maior escoamento da água porque não tem aí mata ciliar. Já na segunda, com essa mata ao redor do rio, o rio se torna mais profundo e tem uma maior capacidade de água, porque a chuva não carrega, né, os sedimentos para dentro dele devido às matas que ficam em seu leito. Manutenção da umidade do ar. As formações vegetais retêm a água da atmosfera, mantendo a umidade do ar pela transpiração das plantas. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, uma árvore com copa de 10 metros de diâmetro é capaz de bombear para a atmosfera cerca de 300 litros de água em forma de vapor todos os dias. Melhora na qualidade do solo. Os vegetais evitam que a luz do sol incida diretamente sobre o solo, mantendo sua umidade. Além disso, o solo coberto por vegetação tende a ser mais rico em humus, matéria orgânica, né? O que contribui para a sua fertilidade. Então, gente, sabemos já qual a importância dessa vegetação para as nossas vidas, para a manutenção do nosso planeta. Só que apesar disso, apesar de sua importância, a gente vem percebendo uma grande devastação dessa natureza há séculos. Elas vêm sendo substituídas por cidades, por rodovias, por minas, por áreas agropecuárias e muitas outras coisas. Para ter noção, em 2017, 15,8 milhões de hectares de floresta foram desmatadas. Isso é equivalente a 40 campos de futebol a cada minuto durante o ano. Então, a gente tem um processo de desmatamento muito grande. A gente está cavando o nosso próprio caixão quando estamos devastando a natureza. Para assegurar essa manutenção das florestas e também a sua biodiversidade, é importante haver diversas políticas de preservação. É importante também a gente garantir a demarcação das terras e o direito de uso dos povos indígenas que cuidam bem daquela região e que têm direito sobre elas. Temos então tarefas difíceis, como a aplicação de leis, a criação de áreas de proteção ambiental, juntamente com a fiscalização. Além disso, ainda temos também que trabalhar na conscientização das pessoas para que
a gente consiga formar uma população consciente, estou sendo redundante aqui, da importância da preservação da natureza. Mas, como eu falei, as perdas continuam e assim se vão as áreas de vegetação nativa. E isso ocorre principalmente devido ao avanço da atividade agrícola, principalmente através dos fazendeiros e barões do agronegócio, que ampliam cada vez mais as fronteiras agrícolas, ou seja, o crescimento dessas áreas matadas, agricultadas. Isso se dá, obviamente, pela ambição desses grandes fazendeiros. Atualmente, essa fronteira agrícola avança muito em direção ao norte do nosso país, colocando cada vez mais em risco a nossa floresta amazônica. E isso se dá através de desmatamento ilegal, de falsificação de documentos e diversos conflitos que eles travam contra os indígenas que vivem já naquela região. Bem, gente, a aula ficou um pouco longa, eu sei, mas é isso por hoje. Façam as atividades do livro didático das páginas 101, 105 e 106 e do livro suplementar as questões de 5 a 10. Então, bons estudos, se cuidem e até a próxima. Fui!